E aí, galera, mais uma vez estamos no ar e hoje com uma convidada, blogueira, influenciadora digital e empreendedora digital. E nessa oportunidade, agradecer, né, a presença da Letícia Sampaio Obrigada, eu que aqui. agradeço, uma E, honra. e a gente sempre abre, né? A primeira pergunta que a gente faz para a Letícia é: conta um pouco da tua história, de onde que você veio, origem, quem E, é a gente, Letícia? uma longa história. Apesar de eu ter apenas 24 anos, eu nasci no interior do Pará, em Tucumã. E desde pequenininha ali, minha família sempre trabalhou com política. E, inclusive, a gente saiu dessa cidade de origem que eu nasci por conta de brigas políticas lá, porque vocês sabem que no Pará. Eu sou paraense Você é também. paraense Cuidado também? com o que você vai falar do meu Mas estado. você sabe que no interior, a política ela é bem mais É ferro a fogo, é perigosa. ferro a fogo. É muito perigosa. E assim, a gente sofreu muitas retaliações lá. Meu tio faleceu, foi assassinado por conta de política. A gente foi perseguido. Então, assim, a gente foi morar em Paropebas, do Pará, depois disso. Aí moramos um tempo lá, meu pai e minha mãe, enfim. Só que no interior do Pará não tem tanta oportunidade, assim, para os jovens, né? Não tem uma faculdade, os estudos não são tão bons e tal, a qualidade, né? E aí meus pais sempre lutaram, né, para que eu formasse e tivesse uma carreira, né, que não ficasse que nem eles, trabalhando e nunca conquistando nada. Então eles sempre pensaram à frente. E aí quando eu fiz 16 anos, eu vim para Anápolis morar primeiramente com a minha avó em Anápolis. Eu morei um ano lá fazendo cursinho porque eu queria medicina. Aí passou esse um ano, não passei em medicina. Eu falei, gente, eu não quero mais esperar. Não aguento mais fazer cursinho, não aguento mais estudar, peraí. Aí eu fui e passei uma faculdade de odontologia aqui em Brasília. Minha irmã mais velha já morava aqui também, já era formada em odontologia. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer odonto também. E aí comecei na faculdade de odontologia, só que vocês sabem que aqui em Brasília nada é muito fácil, né? Tudo muito caro, longe É, e o custo de Brasília, né? O custo de vida em custo de vida Brasília é é muito muito alto, alto. aluguel, ônibus que eu tinha que pegar todos os dias, comida, enfim. Então, assim, eu procurei estratégias para conseguir ganhar dinheiro para me manter aqui, porque o dinheiro que meus pais me mandavam para manter uma faculdade de odontologia, que é caríssima, os Os materiais equipamentos. caríssimos. Então, assim, eu procurei trabalhar, né, para conseguir me manter aqui. E aí, como? Primeiro eu abri uma loja de roupas online, né? E comecei a fazer foto com as lojas, enfim, com as outras lojas que eu pegava, os meus fornecedores, e eles iam me passando as peças e eu ficava com as peças para vender. Então, eu abri essa loja e aí tirava foto com essas lojas, enfim. E eu fui sendo conhecida, né? A loja de atacado me mandava, tipo, 40 peças. Aí, as 40 peças eu pegava pra mim e vendia na minha loja. Empreendedora, né? Desde sempre. Mas se a gente for falar do real do empreendedorismo, ele é isso. São os pequenos negócios. É É a isso. resiliência do negócio, né? Isso, tipo assim, o que eu vou fazer com 40 peças de roupa? Não vou ficar só pra mim, eu ia lá e vendia. E aí eu abri essa loja online, fui tirando foto pras empresas, e aí as seguidoras foram começando a me seguir, aí eu comecei a namorar com o pai da minha filha, né, que é o Nego Rainer, não sei se vocês devem conhecer. Já deu uma passada de pano aqui, né? Já, né? Então, Nego Rainer, aí a gente começou a namorar e os seguidoras dele, as fãs dele, né, começaram a me seguir também. Então, eu fui começando a ter muita visibilidade no Instagram. E começaram a chegar muitas lojas pra, tipo, fazer publicidade, pra divulgar. Bem no início, já tem o quê? Você começou quando? Que ano mais ou menos foi isso? 2017. 2017. Faz 2017. 5 anos, né? Isso, e aí muitas lojas. E não dava pra fazer tudo na permuta, porque tava sendo muitas lojas. Aí eu comecei a cobrar R$ 50. Aí eu ia numa loja, inclusive a loja Slim, lá da Faybox. Aí eu ia lá fazer foto e divulgar pra ela. Aí eu cobrava tipo R$ 80 e fazia 100 peças de roupas. Passava a tarde inteira trocando de roupa, mudando, fazendo foto, vídeo, gravando pra eles. Eu cobrava R$ 80. Só pra você ter uma ideia, se eu for cobrar isso hoje,
Ó, hoje eu cobro, tipo, 6 peças, eu cobro 450. Na época eu fazia 100 peças por R$ 80. Ixi, deu uma Então, alavancada no preço, né? graças a Deus. Mas é uma trabalheira. E aí eu comecei a fazendo assim, com as lojas, comecei a ser conhecida, o pessoal foi começando a me seguir pelos meus barracos, pelas polêmicas, que eu nem Que gosto. tipo de barracos era esse? Rapaz, eu sempre postava algumas coisas que eu não achava certo. Política da cidade, de alguma outra pessoa que falava alguma coisa ruim e eu rebatia e virava uma confusão. No meu próprio relacionamento, a gente passou por uma fase bem difícil, que eu expus ele, saiu em todos os sites de fofoca possíveis e impossíveis. Foi uma época bem difícil, porque eu expus, e aí depois eu não podia pagar, porque, né, ia ser ruim pra mim, e eu fiquei arrependida, enfim, foi uma loucura, né? Foi um desgaste. Foi. E aí, sempre eu estive metida nesses barracos, porque eu sou uma pessoa que eu não fico em cima do muro, sabe? Ou eu falo mesmo, se eu não vejo uma coisa e não gosto, eu falo, eu dou a minha opinião. Eu detesto hipocrisia, eu detesto desrespeito, então eu falo mesmo e eu luto pelo que eu acredito. Então, eu sempre tive essa imagem de barraqueira que o pessoal fala, né? Light barraqueira. Ai, você é muito barraqueira, como é que você consegue? Gente, eu só não consigo ficar em cima do muro. Eu acho que acaba sendo uma pessoa que tem opinião, né? Opinião. E uma mulher tendo opinião, ela tem que ter peito. Porque homens, até mesmo as outras mulheres julgam. Porque elas ficam com medo de falar, de se impor. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é machista, né? E uma mulher, para dar opinião, para chegar e falar o que ela acha e que ela acredita e ter peito para aguentar, gente, é difícil. O E é desgaste é difícil. grande, O né? desgaste é grande, o julgamento, né? Você encara como essa situação hoje, que a gente classifica os haters, né? Isso daí é muito ativo na sua vida? Basta, todos os dias. Mas assim, antigamente isso me afetava muito. Eu passei por uma fase de depressão, inclusive, por conta de diversos fatores, né? Haters, situações difíceis da minha vida. Mas hoje eu entendo que o que a pessoa chega pra me atacar ou pra falar de mim, ela não fala sobre mim, ela fala o quão podre ela é. Então, assim, eu sei que não é sobre mim, eu me conheço, eu sei quem eu sou, e ninguém vai chegar e falar, ah, você é isso, ah. Não, eu sou isso aqui e sua opinião é essa e você que lute com as suas consequências, porque Deus tá vendo tudo. O karma vem. Não, é que se planta, colhe, né? Então eu sou muito tranquila. Hoje eu vejo o hater, eu fico com dó. Sério, eu vejo o hater atacando, eu falo, gente, como é que a pessoa cria uma conta fake pra ir lá criticar a vida de outra pessoa? Que a pessoa, né? Eu acho que Eu acho que o mais foda disso tudo é que a pessoa não tem coragem de mostrar o rosto, né? exatamente. Inclusive, agora tá até uma febrezinha no Instagram, que é daquelas perguntas anônimas. Não sei se você viu que o pessoal Vê tá lá os postando. anônimos. Gente, os anônimos têm uma coragem, É né? anônimo, vai! Anônimo, eles criam uma coragem tão grande nesses negócios. Qual foi Porque o maior absurdo que tu viu nessa questão dos anônimos aí? quando Conta uma experiência. Não, inclusive foi antes de ontem que falaram que minha filha era desajeitada, porque o cabelo dela era desajeitado. Só que a minha filha, o pai dela é negro, o cabelo dela é black, e não é porque o cabelo dela é black ou cacheado que ela é desajeitada. Ela não vai ter um cabelo pregado na cabeça que nem uma menina de cabelo liso. Não é, e as pessoas têm esse tabu, eu acho, né? Que, porque o cabelo cacheado é um Não, cabelo eu acho que desajeitado. não é tabu, não. É preconceito Um preconceito mesmo. É mesmo. preconceito, porque Isso é racismo. é racismo, É justamente. racismo. Eu achei um absurdo. Se a pessoa falasse isso pra mim, gente, eu ia lá na delegacia, eu ia denunciar ela, porque é racismo. Falar de um cabelo de um preto, falar do cabelo de um negro, é racismo. O cabelo dela não é desajeitado. Ela tem um cabelo cacheado e as pessoas precisam aceitar esse cabelo cacheado. E é lindo, é maravilhoso. E ela não tem nada a ver com isso. A pessoa É uma julgar uma criança. criança, um inocente, é um absurdo. Eu fiquei tipo, meu Deus, que pessoa podre, né? E É isso foda. não diz sobre a minha filha, isso diz sobre a pessoa, o quão podre ela é. E a gente parar pra pensar, isso é uma ferida ainda que tem aberto. Muito. Ela é uma ferida aberta, que por mais que hoje a gente se discute muito sobre a questão do preconceito, a questão de uma certa forma, uma luta de resistência,
A gente ainda encarar umas situações dessa É. é doído de se ver ainda como a nossa sociedade ela ainda está. Ainda pré-histórica. E assim, eu postei até essa experiência, eu falei, né, sobre isso e tal. E você não tem noção do quanto de mensagens que eu recebi de pessoas que falaram que sofrem com isso até hoje, porque o cabelo é cacheado e a pessoa fala e chega, arruma seu cabelo, quanto de pessoas que já sofreram preconceito com isso. E eu fico, gente, meu Deus, que absurdo, né? É triste. É uma luta ainda contra o padrão, né? Contra esse Padrão, padrão. isso. Eu acho que a gente está aí numa fase de vida, acho que até num processo de evolução pessoal, que a gente tem que entender que isso é um tabu. É É um verdade. tabu, são seres humanos. A São gente seres costuma dizer humanos. que a pele, o tipo de cabelo, os olhos, Sim. não interfere. O biotipo também já direto, sou gorda, não sei o quê. Eu falo, ô, gente, eu sou grande. E aí? Qual é o seu problema? Tipo, foda-se, assim, né? não, eu sou muito assim, eu sou muito foda-se. Eu tô nem aí. Não, é sério, porque as pessoas, tipo, porque você tá acima do peso, tá? Mas o que que isso vai mudar na sua vida? O que que isso vai acrescentar ou te incomodar? Por que que você tá incomodado com o meu corpo? Por que que você tá incomodado com o cabelo da minha filha? Então, tipo assim, as pessoas precisam aprender. Eu acho que se esses tipos de pessoas que julgam as outras cuidassem mais da vida delas, eu acho que o sucesso na vida delas seria tudo. Né? Porque eu acho que ninguém que é feliz tá incomodado ou tá Pra criticando falar a outro. verdade, não perde nem tempo, né? Gente feliz Gente não feliz incomoda. não perde tempo, não incomoda. Então É. eu fico bem revoltada. E eu falo mesmo, eu xingo, tô nem aí. A gente voltando aqui um pouquinho sobre a sua história nas Sim. redes sociais. Você começou exatamente tem 5 anos atrás. Isso. Foi através dessas parcerias. Sim. E qual foi o início dessa carreira? Quais foram os principais desafios que você encarou sendo empreendedora digital? Eu acho que foi a valorização. As pessoas, naquela época, inclusive, quando eu comecei a cobrar, porque tudo tem um custo, sabe? A gente sair da nossa casa, pegar um Uber ou um carro para ir no local, ter o tempo. Inclusive, eu acabei deixando a minha faculdade de lado, de odontologia, e eu sofri muita retaliação dos meus colegas de faculdade. Isso não vai dar em nada, isso não é nada, é blogueirinha. Então, assim, eu recebia muitas piadinhas, muitas mesmo, vocês não têm noção. E é mesmo esse reconhecimento de que isso é uma profissão. E isso, cara, muita gente tá ganhando muito dinheiro com isso. Porra, a internet hoje é... Nossa, principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a utilizar, né, os meios digitais e a monetizar com isso, com cursos. Por exemplo, o Whindersson Nunes, ele lançou um curso agora de influenciador. Seja interessante, né? Não é propaganda. Não, mas ele ganhou mais de 200 milhões com esse curso que ele lançou, o primeiro lançamento. Então, assim, monetiza com várias coisas, mesmo com publicidade, de grandes marcas, pequenas marcas. E, assim, nesse início foi muito difícil para reconhecimento dessas próprias empresas que queriam, tipo, trocar em blusinha, né? Foi muito difícil. Vamos em troca de um look. Antigamente eu aceitava no início de tudo, só que chegou uma hora que não deu mais para aceitar e conscientizar essas empresas de que, primeiro, a gente não paga conta com blusinha. Segundo, a gente não é vendedor. A gente é como se fosse uma televisão e tá ali passando a propaganda. Você não vende o comprador, né? Você acaba vendendo a publicidade, Isso. que é o que vai trazer os possíveis compradores. Exatamente, a gente não é vendedor. E conscientizar as empresas que acham que a gente tem que estar lá e vender todos os produtos, foi bem difícil no início. Muito difícil mesmo. Até eles entenderem que a gente tá lá para mostrar a marca, tornar a marca conhecida. E outra coisa, o influenciador tem uma coisa que a TV ou a rádio não tem, que é algo mais pessoal, né? Ele acaba aproximando mais do público, Aproxima, né? Porque você mostra a sua vida, você fala diretamente com o público, não é uma propaganda que... Enfim, a gente tem um público ali, por exemplo, meu público-alvo é maternidade, né?
Foi nessa época que eu engravidei, depois da minha filha. Então, muitas mamães começaram a me seguir, os jovens e mulheres começaram a me seguir. Então, o meu público, acho que 85%, tá no meu Instagram aqui, é mulher. Então, assim, a gente tem esse público-alvo, não tem como eu chegar e fazer uma propaganda masculina que eu sei que não vai atingir. Não E vai hoje dar eu sei retorno. separar isso. Ah, chega a propaganda de barbearia. Não, gente, não tem como eu fazer propaganda de barbearia aqui pra vocês. Vocês querem fazer com meu marido? Faz meu marido aqui e tal. Porque eu sei que não vai dar retorno pro cliente. É até uma questão de consciência, né? Entender Isso, que isso tem as suas métricas, tem o seu alcance e isso. tem um possível retorno, né? Que vai depender. Aí também que tem que deixar claro que não é só o trabalho do influenciador, o atendimento O da atendimento, empresa, o produto tem que ser de qualidade, então é um qualidade. conjunto. Acho que quando a gente se fala de marketing, a gente entende que é um conjunto de tudo Isso, que faz o negócio dar certo. Exatamente, e é difícil. Não, é porque muita gente ainda não está acostumada com esse meio digital, principalmente as empresas. Chega empresa para mim para fechar publicidade e eu gosto de fechar esses pequenos empreendedores, porque eu sei que os grandes influenciadores não fecham com os pequenos. E eu quero dar oportunidade. Mas aí chega, por exemplo, uma loja com um Instagram vazio, que não tem nada, que não posta nada, que não tem os produtos lá, que não tem as informações, que o feed é todo desorganizado. Aí a gente chega e dá a dica, olha, a gente analisou seu perfil, posta tal jeito, faz esses stories antes, não sei o quê. A gente já dá pra não ser uma publicidade vazia e que não dá retorno. Acaba virando uma consultoria também, né? Também, e depois a culpa é nossa se não dá retorno, né? Então, tem que ser. então assim, é bem difícil. No início foi bem difícil conscientizar as empresas, tanto para cachê quanto para profissionalizar, né, o Instagram dessas empresas e reconhecimento também do público, da família, até meu pai e minha mãe, eles ficaram bravos quando eu larguei a faculdade, porque eu larguei a minha faculdade para viver disso, né? Inclusive, faltava só 1 ano para eu formar, e eu falei, não quero mais. Cara, mas sabe quando você faz uma coisa que você não gosta? E eu tava indo pra faculdade, tipo assim, ai, que saco. Já tava ficando cansativo. Ai, não, eu tava pegando ranço da faculdade, odontologia. Eu falei, não, eu vou trancar, não quero mais. Eu vou viver disso. E hoje, aqueles meus amigos que me zoaram naquela época e tudo mais, hoje eu, como influenciadora, eu ganho o mesmo tanto ou mais que eles. Então, assim, é sim uma profissão e a gente tá tentando reconhecimento aí. Qual é o método hoje, a forma quando você fala em buscar reconhecimento? O que seria? Como que seria a sua estratégia para esse reconhecimento? O reconhecimento hoje. Cara, então, eu acho que hoje... Porque, por exemplo, quando eu vou abrir uma conta no banco, aí o pessoal pergunta, qual é a sua profissão? Aí a gente fala blogueira. Não tem lá o cadastro. Não tem um KNAI específico, Não né? tem. Hoje a gente luta, inclusive a gente fez audiência pública na Câmara Legislativa para que essa profissão seja reconhecida, que a gente tenha, que a gente possa pagar os impostos certinho, porque inclusive empresas grandes pedem nota fiscal e na nota fiscal a gente tem que falar qual é a empresa e não tem como a gente especificar, né? Enfim, e vários outros. Mas entrando nesse mérito aí da questão da nota fiscal, não tem uma atividade de publicidade já dentro do KNAI? Não, da tem de empresa? marketing, fotografia, mas não é a mesma coisa. Não atinge. Não atinge. Qual é a diferença uma da outra? Gente, o marketing hoje por exemplo, as empresas que fazem arte visual, vídeos São e a tudo parte mais do mais. design. Isso, e a gente já é mais publicidade em si, a gente vai na empresa, enfim, É mais ativo, então. é mais ativo, muito mais ativo. A gente tá ali mostrando o nosso rosto. Então, por exemplo, se uma conta hoje do Instagram, por exemplo, cai também. Por isso que a gente busca esse reconhecimento. Se uma conta hoje do Instagram, ou a gente fala uma besteira, uma brincadeira, eu vou bater na minha amiga. Não, Pum, e fazer uma cai. crítica aqui, porra, pro Instagram tá foda. Cai. O meta, pô, do Facebook tá foda. Eu sei que você vai pra Então, lá, tá mas tá muito foda. difícil, gente. Não, mas tá muito difícil mesmo. O Instagram tá caindo de várias pessoas. E pessoas que têm a renda do Instagram. Dependem Imagina, disso. eu, por exemplo, dependo disso. Eu pago a escola da minha filha, eu pago o meu carro, eu pago a minha casa com o meu Instagram. É totalmente o Instagram. Imagina se meu Instagram cai. Ou então o Instagram de uma loja online cai. A pessoa perde uma fonte de renda e ela não tem nem direito
de ir lá e perguntar para o Instagram. Ela tem que entrar na justiça para conseguir saber o porquê que o Instagram dela caiu, às vezes nem consegue recuperar o Instagram. Então, assim, a gente precisa desse reconhecimento para que nossa profissão seja reconhecida, para que a própria plataforma não nos impeça, né, de ter o nosso Instagram. E é isso que eu penso. É uma situação delicada. Quando você fala que a plataforma ela acaba se eximindo, né? Sim, Ela acaba se eximindo dessa sim. responsabilidade. Ela acaba tirando uma fonte de renda, De renda, exatamente. tirando a estabilidade econômica de uma família. De uma família, exatamente. Muita gente está dependendo disso hoje. São mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que trabalham com o Instagram. Que dependem diretamente. Dependem diretamente disso. E hoje, assim, existe algum reconhecimento paralelo, além, lógico, porque a gente entende que não existe hoje um suporte do Sim. Estado referente a isso, né? Se você Sim. perder, você perdeu, acabou Sim. e começa de novo. E deixar claro, porque isso daí não é um trabalho do dia para noite, né? Não é, gente. 5 anos, né? 5 anos, aí é cansativo. É, cansativo. E você tem que estar ali ativo, postando todos os dias. Não tem dia ruim, não. Você tem que estar lá todos os dias. Não tem, como é que chama? Não tem férias, nem Não folga, tem nem férias, 13º. nem 13º. Ou você aparece ou não ganha dinheiro. Então, é difícil. E tirando, assim, essa parte, tu já passou por alguma situação dessa de perder rede social ou de ficar ali Já bloqueado? hackearam. Já hackearam? Hackearam meu Instagram. Graças a Deus eu consegui recuperar. E também eu tô em Shadowban. Não sei se você conhece essa palavra, Você vai Shadowban. explicar pra nós. É porque nesse momento eu estou em Shadowban. É quando os seus conteúdos eles não são entregues para todas as pessoas, ou seja, sua conta tá meio ruim, tá com engajamento baixo, não é entregue. Por quê? Porque eu falei alguma besteira lá no Instagram, eu acho que eu falei o quê? Ah, minha amiga, ela se chama Viada, o apelido dela. Aí eu comentei numa live dela, Viada, só faltou você. Pum, caiu meu Instagram. Fiquei em Shadowban, meu conteúdo não tá sendo entregue pra todo mundo. É tipo um castigo, um cantinho do pensamento que eles E deixam a quanto gente. tempo é esse castigo, Ah, esse cantinho? demora uns 30, 60 dias mais ou menos, até voltar. E você tem que ficar na linha, não pode falar nenhuma besteira, tem que tentar engajar com seguidores, enfim, é muito É chato. um trabalho cansativo, né? Muito, muito cansativo. Não, assim, a gente tá passando por algumas situações, pelo fato da nossa forma de trabalho aqui. Uhum. Eu acho que deixar claro, né, pra galera que faz isso aqui, esse tipo de serviço. A gente tem uma dificuldade gigantesca. Por quê? Porque a gente está querendo trazer a realidade do Isso. contexto. Sim. Aí essa realidade, ela atinge a política corretamente da meta e a gente acaba passando por esses desafios. Mas Vida que segue, paciência, né? Paciência. Fazer o quê? Paciência. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar sobre o reconhecimento também, principalmente aí do governo, é que, por exemplo, o governo, ele destina um valor para publicidades, por exemplo, para TV e para rádio. A minha luta também é para que esse valor chegue aos influenciadores também. Para informativos, por exemplo, da saúde, vacina, que sempre passa na TV, vacina, não sei o quê. Gente, eu hoje não assisto TV e não assisto rádio, não ouço rádio nem nada. Então, assim, eu acredito que se hoje esses informativos, essa verba do governo fosse para alguns influenciadores de algumas regiões, ou grandes influenciadores, vacina da Covid, sobre mulher, violência da mulher e tudo mais, e fosse pago para esses influenciadores para informar as pessoas sobre isso, eu acho que a voz e essas informações do governo chegaria muito mais rápido, porque hoje eu não sei quando tem vacina da gripe ou vacina de não sei o quê, porque eu não assisto TV nem nada. Eu acho que se fosse para influenciadores também a gente conseguiria um alcance um alcance bem maior, principalmente com os jovens. Jovens, enfim, mulheres, enfim. Então, eu acho que se essa verba fosse repassada também, não é uma verba que já é destinada, né? Dividir ali televisão, rádio e influenciador, eu acho que a gente conseguiria alcançar muita gente e faria muito bem para muita gente aí ficar informada, né? Sobre os informativos aí do governo. Eu acho que, do ponto de vista, até concordo, porque Sim. a gente trabalha até um contexto de conscientização, né? Exatamente. Conscientização. A galera aí entrou
na disputa aí da vacina, né? Sim. Quem vacina, e ficou essa canseira. Canseira. Mas, assim, a gente tirando aí essa disputa, que Sim. hoje eu entendo como uma disputa partidária, mas a gente tem, por exemplo, a questão da vacinação infantil. Uhum. Você alcança, querendo ou não, alcança um Exatamente. público materno, né? Isso. São as mães. Gripe, vacina da gripe. Sim, Informativo, por exemplo, da faixa de pedestres. Respeitar a faixa de pedestres, que eu acho que eles sempre fazem sim, aí. sempre tem campanha, né? Sempre tem campanhas, né, na TV, na rádio. Eu acho que se fosse para os influenciadores, eu acho que chegaria e o alcance seria bem melhor, viu? É porque a Globo hoje tá difícil, né? Eu não suporto. Eu não suporto TV, novela. Eu não tenho tempo também, né? Então, assim, quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou lá pro Instagram e eu sigo algumas páginas de notícias. Então, eu sempre vejo pelas páginas de notícias no próprio Instagram. Acho que a vida de todo mundo tá meio assim, né? Quem é Hoje que não tá no hoje todo celular o mundo dia tá inteiro? dentro das redes sociais, né? Tá. Se encontra tudo da vida de Tudo. todo Até mundo. minha avó, gente. Minha avó, de 70 e poucos anos, tá no Instagram. Ela olha todos os meus stories e comenta tudo. Minha funcionária também lá de casa. Os Enfim, velhinhos estão ativos. então, juro pra vocês. Não, mas a rede social, ela justamente, acho que a informatização, um processo de transformação que o país veio passando através da tecnologia, eu Sim. acho que a gente ainda está muito atrasado quando se fala em respeito de mídias sociais. Nossa, demais. De mídias Muito. sociais. É entender que acho que pode até nascer o Instagram, o Facebook, que acabaram nascendo com aquela ideia de ser uma comunidade para aproximar, Uhum. mas é muito mais além hoje. Muito mais além, Muito mais verdade. além. E quando você pega e me coloca essa situação da conscientização, qual que seria? O que você acha que seria um caminho alternativo hoje para ter uma regulamentação? Eu acho que o influenciador ter mesmo a profissão, ser regulamentado como profissão mesmo, que eu acho que isso tudo chegaria para ele. Tanto questões também de. Como é que eu posso dizer? A gente está falando de oportunidades, né? Sim, Não é só de regulamentação, é oportunidade. oportunidades, sim, com certeza. Mas, por exemplo, e o respeito também das grandes empresas. A gente ter essas oportunidades de chegar para as grandes empresas, para as pequenas, enfim, eu acho que é mais essa questão de reconhecimento e de oportunidade também, que, por exemplo, tem faculdades já com curso. Não sei se você já sabia. Já tem Sei. faculdade com curso. Então, assim, regulamentado seria sim uma profissão. Por que que, enfim, a profissão é diferente da minha? Que já tem curso, já tem faculdade mesmo para isso, enfim. Então, assim, eu acho que seria um caminho bastante aí, Um caminho alternativo, bem né? alternativo, bem legal para a gente conseguir mais oportunidades. E também, por exemplo, gente, é tão fácil, só tem um celular com câmera, né? Você não precisa comprar 100 mil de roupa para empreender, por exemplo, né? Botando assim. São os pequenos negócios, né? A gente até vê que as redes sociais hoje a gente acompanha. Nós temos aí o Hotmart, Uhum. tem esqueci o nome da outra lá que vende cursos, né? Sim, sim. Que são empresas hoje focadas para o empreendedor Isso, digital. isso. Assim, eu de profissão trabalho com contabilidade, a Uhum. gente até tem um desafio gigantesco quando a gente pega algum cliente que vem desse tipo de mercado Uhum. para tentar encaixar ele dentro de um paliativo. Eu também É a questão do paliativo, não é a questão da solução. A gente arruma um paliativo para tentar compensar as receitas, os impostos, Sim. a regularização Exatamente, da pra gente empresa. pagar tudo certinho, que é devido, né? Sim, sim. É bem difícil Pagar mesmo. imposto não é ruim. É pesado, mas não é ruim. Acho que Ai, gente, é difícil, o inclusive. nosso país ele precisaria passar por uma reforma tributária. Nossa, Que sim. seria, acho que, o caminho imediato para tudo isso. Mas, Eu não queria entrar em política, não, mas eu vou falar sobre um candidato à presidência, pré-candidato à presidência, que é o Bivac. Ele fala sobre o imposto único. Não sei se você já viu. já. Eu acho bem legal essa forma. Eu acho que, assim, vai ser difícil no início, né? Mas eu Eu acho que acho que... eu achei interessante. O que você acha? Você como, né, que trabalha com Não, assim, contabilidade. como reforma tributária, conceito de reforma tributária, a gente concorda que a unificação ela se tornaria mais eficiente, Sim, primeira, dificultaria a evasão tributária a hoje que a gente evasão. tem
E a facilidade. Acho que contador hoje só se fode. A verdade é essa. Sério? Contador só se fode. Porque a, a contabilidade hoje ela é um funcionário do Estado. É. A gente não trabalha com alternativa. Lógico que a gente tem dentro da profissão planejamento, a gente tem estratégia, a gente faz todo um estudo referente a qualquer tipo Sim. de negócio para que o negócio ande, mas o Estado olha para a contabilidade como um conceito, de ponto de vista, como um fiscal. Uhum. Ah, Sim. e Então você trabalha pro governo. acaba trabalhando para o governo. E a outra dificuldade também é com o empreendedor, né? O empreendedor ele olha para a contabilidade, ele entende que a contabilidade é só um apurador de imposto. Uhum. Aí Vocês são entra culpados, viu? que a Por gente é pagar culpado. tanto Aí a imposto. gente vai entrar no mérito também da porra da valorização, né? Poxa, Não, valorização. é desigual você querer pagar um honorário de É. forma simbólica para uma empresa que de fato se planeja. Sim, é É totalmente. verdade. E a contabilidade, ela é o coração de qualquer negócio. Nossa, sim. E eu sou péssima. Eu estou defendendo minha classe, mas Mas eu sou péssima. Eu vou até a gente falar, a gente vou vai trocar trocar ideia. depois. A gente troca ideia Gente, eu não depois. sei o que que entra, não sei o que que Tá sai. até saindo cliente, tá? É bom. Já tá ótimo. Porque eu sou uma negação, meu filho. Não, mas agora voltando para essa questão, da sua questão do empreendedorismo mesmo, da luta. Qual a principal barreira, além das que você falou hoje, a principal barreira que você tem hoje para se aproximar de um negócio que precisa do seu serviço de publicidade, entendeu? Qual é a principal dificuldade? O que é que você mais escuta desse contratante, possível contratante? Tipo, eles já contrataram outras blogueiras e não tiveram resultados, então eles chegam bem chateados, acham que não vai dar certo. Muitos deles. Eu já fiz panfletos, né, sobre minha. Enfim, panfleto, né, de influenciadora digital e tal. E eu fui entregando, né, na feira ali e tal. Aí eles chegam, nossa senhora, eu já contratei blogueira, não serve pra nada. Ela nunca me deu resultado. Então, é tipo, primeira barreira de você tirar esse tabu da mente do cliente, explicar pra ele. E a gente também tem que ter, não é só, a gente não é só ir lá, chegar, filmar e pronto. Tem toda uma produção de conteúdo por trás, tem todo um estudo da empresa por trás. A gente sempre pede um briefing. Nossa, e tem empresa que é tão chata, que essas empresas nacionais, que eles mandam um briefing pra gente, e se a gente falar uma palavra diferente, eles Do não contexto aceitam. dele. Eles não aceitam. Inclusive, eu até fiz uma estratégia uma vez de uma empresa, porque era um serviço muito normal. Então, eu cheguei e falei, minhas seguidoras têm um preço especial, um desconto especial. A mulher surtou, pediu o dinheiro dela de volta, porque não podia falar isso, que o preço dela não tinha preço especial. Então, tipo assim, cara, era só pra chamar atenção pro cliente. Às vezes nem precisava botar menos o valor, você botava simbólico, de uma forma simbólica, nem que seja 10 centavos de desconto, entendeu? Para o cliente se sentir atraído pela promoção, ou se sentir atraído pelo produto, já que a gente precisa desses diferenciais para poder conseguir encaixar na mente do, 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 Do cliente, do né? cliente que ele precisa daquilo. Então, a gente tem todas essas estratégias. Eu já fiz cursos de autopersuasão, de persuasão, enfim. E a gente tenta usar esses As métodos, técnicas, né? as técnicas, para poder persuadir os meus seguidores e para eles falarem assim, nossa, eu preciso desse produto. A Mas gente tem essas técnicas aí. para falar isso, acho que isso é uma barreira que a maioria dos negócios entende, que o que acontece. É o cara que não, que geralmente aí a gente vai falar, é o empreendedor que trabalha com uma margem de lucro muito apertada, né? Ele não sabe precificar o produto dele Não sabe. para poder oferecer uma vantagem, É. porque existe uma necessidade. O mercado, principalmente a indústria, que aí a gente entra no mercado de comercialização, a galera que vende roupa, principalmente, tem que entender que tudo se passa, né? Sim, exatamente. O estoque ele tem que estar sempre constante sendo renovado. É mesmo. Aí a Não, se eu gente. chego numa loja e não tenho 5 centavos de desconto, eu nem prefiro nem comprar. Eu perde o cliente pra Brasileiro sempre. raiz, né? Eu prefiro nem comprar, gente. 5 reais, 5 centavos, sei lá. Aí a gente vai entrar numa outra questão que eu acho engraçado. Eu passo isso, que a gente entra dentro do comércio e eu sou adepto do desconto. Sim. Aí eu tenho empresa lá que acontece, tu vai pagar à vista,
faz o negócio lá para parcelado, a simulação do parcelado e à vista, você vai pagar à vista e não quero te dar desconto. Aí eu Eu prefiro parcelo só pagar de em 12 raiva. vezes. Eu também. Porque para mim são os ganhos do cartão de crédito que tem sua vantagem, Sim. entendeu? E eles E, perdem e eles vão acabar perdendo na taxa de a taxa máquina, da máquina. precificação, o nome disso, tá? É, gente, e é por isso que eu concordo de ter educação financeira nas escolas desde sempre, porque as pessoas não estão preparadas para essa educação, para essa conscientização mesmo financeira. Tem gente que é muito leigo ainda nisso, infelizmente. Eu acho que nesse sentido, nosso país ele ainda está muito, 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 muito atrasado. Muito. O povo ainda está aprendendo a gerir o seu próprio dinheiro. Hoje, para falar a verdade, a gente se ouve falar bastante, mas não tem regulamentação educacional para isso, né? Isso. E a pandemia atrapalhou muito também, muita gente se enrolou. A pandemia, para falar a verdade, teve seus prós e contras dentro do governo, esfera federal, seja lá onde for. Teve seus lados positivos. Eu não vou chegar aqui e dizer que talvez o governo federal não tenha feito tudo o que o povo esperava, mas arrumou um paliativo. Sim. Mas que acabou colocando o brasileiro em uma situação. A gente está com uma política inflacionária alta, a gente está com uma taxa de desemprego que são consequências de anos. Sim. A gente deixar isso claro, que isso não é de agora, não é uma consequência de anos e principalmente o grau de endividamento. Sim. Nossa, eu inclusive tô devendo um pessoal, gente. Acho que a galera que não tá no... E tô no Serasa. A galera que não tá no Serasa aí tem que começar a jogar na Mega Sena, porque tá com sorte. Não, então no Beat, naqueles joguinhos que agora tá rolando, eu tô jogando, ver se eu ganho um dinheirinho lá pra pagar as contas, gente, porque tá difícil. Meus credores, que nem o Gustavo Lima, ano que vem. No ano que vem, eu quero saber quantas vezes parcela. A gente ri, né, mas infelizmente é uma situação crítica. Tem que rir pra não chorar. Tem que lutar todo dia, ter uma resistência. E hoje você, como pré-candidato, por quê? Como que isso aconteceu? Primeiro, como eu falei no início da minha história, que a minha família sempre trabalhou com isso, eu tinha raiva, vou ser bem sincera. A sua família diretamente, quem foi o ativo político? O meu tio, o meu pai era presidente de partido e o meu avô era prefeito. Então, tipo... A família já vem enraizada. Minha casa era sede, né, de partido, enfim. E assim, eu tinha uma raiva, porque todos os dias tinha político dentro da minha casa. Todos os dias entrava, enfim, eu tinha um ranço eterno de política. E principalmente porque minha mãe, ela é Lula pra sempre. E ela brigava com todo mundo por conta disso. Eu não sou contra, tá, gente? Eu não sou nem a favor nem contra. Eu não tenho lados aí, tá? Só pra deixar claro. Mas assim, ela sempre brigava com todo mundo. E aí vinha o outro pessoal da família, que era Bolsonaro, e sempre brigava com todo mundo. Então tinha ranço de política por conta disso, né? Dessas confusões. Porque a minha família sempre... Mas a gente sempre acaba voltando às origens, né, gente? É impressionante. É incrível. E assim, eu sempre fui essa barraqueira, né? Como o pessoal diz. Mas era porque eu sempre lutei pelo que eu acreditava. Só colocando parênteses, por que esse rótulo? Mas é porque eu exponho tudo aqui no meu Instagram. Acontece alguma coisa. Você gosta do fogo no parquinho, né? Eu adoro. Dá engajamento. Dá engajamento? Não só engajamento, mas sei lá, me dá um negócio assim. Eu gosto de lutar pelas coisas que eu acredito e falar, pronto, e lutar e mostrar que eu tô... A minha amiga até falou uma coisa interessante, que ela falou, Letícia, você tem a necessidade que as pessoas te ouçam, que ouçam o seu lado, que ouçam a sua verdade. E eu achei isso bem interessante, porque eu sou assim, eu quero que as pessoas me ouçam e eu quero lutar pelo que eu acredito. Então, assim, aí eu recebi um convite do meu amigo, que é o Marco Vicenzo, que ele tá vindo a federal agora também, pré-candidato a deputado federal, Marco Vicenzo. E aí ele chegou e falou, Letícia, eu gosto muito de você, você é uma pessoa que é muito conhecida, obviamente, você tem a sua causa, você luta pelo que você acredita, você tem as mulheres ao seu lado, e a gente está precisando de mais mulheres na política, e o melhor de tudo é porque você apanha e você continua aqui. E eu acho que isso é a cara de um político. O
político tem que ser forte, tem que ter peito para falar e aguentar. E você aguenta. As pessoas falam, e no outro dia você tá melhor ainda. E eu acho que se eu fosse fazer qualquer outro convite para qualquer outra influenciadora, eu acho que não seria esse perfil que eu quero, porque elas não iriam aguentar o que a política, infelizmente, proporciona. Sim. Que é porrada, gente. É muita eu coisa. acho que a gente até fala, né, que política ela é um processo de aptidão, né? Não é todo mundo que está pronto para isso, porque é meio complicado. Eu acho que pelo fato de você já meio que encarar os haters aí todo dia, Já tô acostumada. já meio que facilita meio o caminho. Pode vir, galera. Pode vir falar que eu vou expondo vocês tudo lá, ó. E como foi essa recepção familiar? Ixi, todo mundo me apoiou. Meu pai e minha mãe, e eles falaram bem assim, eles sempre falaram, né? Conversa com seu marido, porque vai ser uma época que você vai, principalmente na pré-eleição aí, vai ser uma época que você não vai ter tempo nenhum, e você tem que ter o apoio, e você tem que nos convencer. E aí? Aí eles me perguntaram, quais são, né? O que você quer fazer? Aí eu fui e falei a eles, não, então você tem nosso voto, então você vai lá e a gente te apoia. Eu fui lá e falei, o que você falou para convencer? Gente, vamos lá. Primeiramente, por que eu quis? Na CLDF, na Câmara Legislativa do DF, de 24 deputados distritais, apenas 3 são mulheres. Primeiramente. Tá errado isso. A gente precisa mudar essa realidade. Apesar de que o partido destina uma verba para a valorização da mulher dentro do partido, dentro da política, apesar de que o partido tem que ter o mínimo de mulheres. Hoje são normas, né? São normas. São padrões que devem ser seguidos. Isso, mas a gente precisa fazer com que outras mulheres, né, as mulheres votem nas mulheres. Porque não adianta nada ter tantas mulheres no partido se não elegem mulheres também. Então, assim, eu falei, cara, a gente tem 24 deputados distritais, apenas 3 mulheres. A discrepância é muito grande. Os homens, 3 mulheres não conseguem representar essa classe de mulher, de mãe, que tanto sofre. A gente sofre pra caramba. Querendo ou não, a gente sofre pra caramba. E os homens não sentem essa dor que a gente sente, nem imaginam quais são as dores, quais são as reclamações, quais são as dificuldades que a gente tem. Então, eu quero mudar essa realidade, eu quero estar lá pra proteger as mães, as mulheres. Por exemplo, cheguei e falei pros meus pais, né? Falei, por exemplo, uma mulher que ela é vítima de abuso, tanto sexual quanto violência, ela vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência na delegacia da mulher, e para onde ela vai depois? Ela vai ter que voltar. Então, ela vai continuar apanhando, ela vai continuar sendo abusada, porque é o provedor ali, né? Ela não tem para onde ir, ela não tem como pagar as contas. Então, ela tem que voltar. Então, a gente precisa de um local de apoio para as mulheres. Eu luto muito por isso, que as mulheres têm um local de apoio, realmente. Eu já sofri violência. E eu fui lá na delegacia, eles me entregaram um cartãozinho do psicólogo. Aí eu ligo no psicólogo, não tem vaga. O que adianta, gente? A mulher vai continuar sofrendo. Existe uma carência, né? E assim, principalmente as mulheres que não têm estudo, não têm família. Então, essas mulheres acabam, né, voltando para violência, abusos sexuais, violência doméstica, e vai continuar sofrendo. A gente precisa mudar essa realidade, precisa ter uma casa de apoio, precisa ter cursos profissionalizantes para essas mulheres, para que elas sejam independentes financeiramente. Hoje eu sou independente financeiramente, hoje meu marido me xinga, eu falo, sai daqui, eu, né, sou independente, eu não preciso de você. Qual é o nome dele? Nego Rainer. Nego Rainer tá fudido, irmão. Ele tá ferrado, e ainda tira metade, porque lá em casa a gente divide tudo, aí você se vira aí pagando sozinho, que eu não vou, oxi. Não, mas falando sério, a mulher precisa dessa independência financeira. E isso aqui é incrível quando você pega e me traz um dado desse, que na Câmara Legislativa só tem 3. Lembrando que a população feminina aqui no Distrito Federal só perde para São Sebastião por causa Olha isso, da gente. papuda. Da Só por causa papuda. da papuda que Olha tem um que absurdo. Então tem mais mulher Tem mais mulher do que homem. E menos mulheres são eleitas. E eu acho que tá... Aí, do ponto de vista, acho que falta representatividade, né? Falta. E falta mulheres de peito, que briga, que não fica em cima do muro. Eu admiro muito as que estão lá, porque elas falam mesmo e não deixam ninguém desrespeitar. E tem que ser assim, porque gente, né? Porque esses homens estão aqui, mas tem homem que é folgado, que acha que ele é mais porque ele é homem, né? Mas não, quem é você? Somos iguais aqui, somos iguais.
preto, gordo, mulher, homem, todo mundo aqui é igual. E eu acredito nessa igualdade, a gente precisa dessa igualdade também lá. E é por isso que eu luto e acredito. Outra coisa, são milhares de mães no DF, bilhares de mães no DF. A gente precisa proteger essas mãezinhas, esses filhos, né? Precisa fiscalizar o órgão público na hora da pensão, né? Precisa ter pessoas lá qualificadas para a gente conseguir que essas crianças, que essas mães sejam protegidas, né? Que Tem um recebam amparo social, um né? amparo social, principalmente, e a gente precisa disso. Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu estava dando uma olhada nas leis, né, que estão tramitando lá, que é a mulher ter o direito de escolha quando ela vai ter o parto, se ela quer o parto cesáreo ou normal. No hospital público, a mulher não tem esse direito de escolha. Sim. Ou ela tem um parto normal, ou se o bebê estiver morrendo e a mãe estiver morrendo, aí sim tem a cesárea. Eu acho isso um absurdo. Não, de fato é um absurdo. E Uma mulher tem que ter o direito de escolha. Eu como pai, vou até colocar aqui uma situação que eu passei. Plano de saúde, tudo, a gente sai de casa para ganhar meu filho. E a gente acabou, por necessidade, tendo que ir pro hospital público, né? Uhum. A minha esposa entrou num trabalho de parto de 13 horas. Olha o sofrimento 13 de uma horas. mãezinha. E assim, eu acho que é aquela questão do barraco, né? Eu tive que mover Barraco. céus e terras, juízo, caralho todo, Olha polícia, para isso. poder conseguir fazer Cesárea. um cesárea. E quando o meu bebê nasceu, eu descobri que ele estava na barriga, ele estava com 2 voltas do cordão umbilical no pescoço. Olha, eu tô toda arrepiada, gente. Então foi assim, acho que dos piores momentos que eu passei na minha vida. E assim, hoje eu falo que é uma dor assim que a gente carrega, que acho que naquele momento ali eu te falo, acho que foi o momento que eu mais senti medo em toda a minha vida. Nossa. Por quê? Eu senti um certo descaso. Lógico, eu não estou generalizando aqui, a gente teve profissionais lá que... Mas é porque eles seguem as regras, não pode. Justamente, teve profissionais lá que a gente recebeu um apoio, uma galera muito gente Sim. boa lá no HRT, Uhum. lá de Taguatinga, e a gente passou assim, mas foi aquelas 13 horas que Sofridas. até hoje eu ainda não consegui apagar da memória. E eu sempre falo que eu não quero mais ter filho porque eu não quero mais passar esse risco. Nossa. Tá vendo? Que é uma coisa importante, que eles Sim. não estão dando a mínima, porque não tem mulheres lutando por isso. Então, cara, tem que ter sim. A mulher tem que ter o direito de escolha dela. Pelo bebê, pela mãe e pela vida. É pela vida, não é É nem... pela vida. É pela Ah, vida. porque os gastos vão aumentar, não sei o quê. Gente, aumenta muito pouco. A gente fez a pesquisa e aumenta muito pouco mesmo. Então, assim, não tem Não, desculpa. e lembrar que eu acho que a gente chega, lógico, fazendo o acompanhamento do pré-natal, uma coisa bonitinha e tal. Totalmente ameniza Ameniza. esse risco, né? Sim, com Mas certeza. chega na hora, eu acho que passar muito tempo É. é Tá doido? preocupante. 13 horas, gente. É um preocupante. absurdo isso. É uma dorzinha que... Não tá doido? Eu tô toda arrepiada, de verdade. O coraçãozinho tá apertado. É por essas pessoas, por essas mulheres, essas mãezinhas que eu luto, sabe? Sim. E eu acho que precisa dessa representatividade. Eu, como mulher, eu não me sinto representada. Eu vejo, tipo, quem poderá nos salvar, sabe? Eu não sei com quem eu vou falar, eu tenho medo. Enfim, então eu acho que precisa de mais mulheres lá e eu luto por isso, pelas mãezinhas, pelas crianças, porque eu sou mãe, eu tenho uma filhinha de 3 anos, eu luto por isso, pelas mulheres, pelos empreendedores e pelos jovens também, gente, porque os jovens, eles estão desacreditados de política. Porque tá essa era pré-histórica lá, aquele pessoal que não sai de jeito nenhum, que só pensa nas mesmas coisas, não sai do lugar. Eu acho que tá na hora de mudar, tá na hora de renovar isso tudo. Não, e para a juventude hoje, qual seria a alternativa assim, que você consegue vislumbrar nessa Cara, caminhada? é mais questões mesmo de fiscalizar o que já tem, né, dentro do DF para ajudar esses jovens de cursos, né, de tecnologia, principalmente porque os jovens hoje estão bem engajados aí na tecnologia, de recursos aí, destinar recursos para esses jovens não saírem, né, do caminho que eles devem seguir. Por exemplo, por que o DF só tem a UNB lá e a UNB tá aquele descaso, gente?
que está acontecendo? O pessoal de Brasília, o jovem pobre, o que ele faz? Ele não tem como ir para uma faculdade particular. Particular tem muitas, graças a Deus. Mas o UNB tá um descaso. Então a gente precisa fiscalizar isso. O que está acontecendo? Entendeu? Então dar essa atenção. Lembrar que a UNB ela é uma referência nacional, né? Nacional. De muitos nomes hoje que estão hoje mandatários, Sim. passaram pela UNB, né? O UNB é uma referência, mas está um descaso. Por exemplo, Águas Claras não tem uma escola pública. Não tem uma creche. Não tem. Águas Claras não tem escola pública. E o tanto de pessoas que moram ali dentro de Águas Claras. Entendeu? Então, a gente precisa, né, cobrar do governo, do DF. Alternativas, né? Alternativas. A gente precisa cobrar, né, para que esses jovens e essas crianças tenham educação, recebam educação. Porque, às vezes, por exemplo, o jovem de Águas Claras, ele precisa ir para a Asa Sul, para a Asa Norte, para poder conseguir uma vaga. Outra coisa, creches. Pouquíssimas creches no DF. A gente precisa estar cobrando isso do governo. A gente precisa estar lá cobrando pouquíssimas creches. Como é que uma mãezinha consegue trabalhar sem ter, né, esse apoio de uma creche? Né? Outra coisa que eu, gente, acho muito interessante isso, e a gente já está fazendo um projeto de lei. Já? Já, gente! Oxi! O pessoal acha que a gente só pode fazer quando estiver lá, eu já tô fazendo tudo. É um projeto de lei que proíba as empresas de perguntarem se as mulheres são mães. Porque isso, infelizmente, tira elas da vaga. Hoje, infelizmente, as empresas perguntam propositalmente se as mulheres são mães. Se é mãe, prefere dar a vaga para quem não é mãe. Como é que essas mãezinhas vão manter os filhos dela, se elas não têm uma oportunidade de um emprego? Entendeu? Então, assim, as empresas precisam ser proibidas. Isso é abusivo. Não pode já, mas não tem nenhuma lei Não tem algo que caracterize especificamente. Exatamente. Não pode. É abusivo essas perguntas. Mas, assim, as empresas fazem, porque elas não são punidas. Então, eu acho que tem que ser proibido essas empresas de perguntarem se essas mulheres são mães, porque isso tira a vaga delas. E eu recebi muito. Porque eu abro minha caixinha de perguntas. Graças a Deus a gente tem um Instagram, tem muito alcance. A gente consegue alcançar muitas mulheres. E foi uma pergunta que eu fiz. Vocês, mães, qual a dificuldade de arranjar um emprego? Todas. Várias mensagens. Porque quando eu falo que eu tenho filho, eu não ganho a vaga. É isso. Então a gente precisa. Acaba não sendo nem pelo fato técnico, né? Não é. A mãe pode ter a qualificação que for. A mãe pode enfim, morar do lado. Mas se ela for mãe, a empresa não, o filho atrapalha. Por que não perguntam isso para um pai? Não perguntam para um homem se você tem filho. Né? Então a gente precisa mudar essa situação. São situações de fato. Aí, Sarah, meu voto é seu, Letícia. Eu, consegui. Aí eu consegui o apoio da minha família. Você conseguiu o apoio minhas da família desse Minha caso. Cabecinha de jovem fica borbulhando de várias ideias. Gente. Vocês não têm noção. Eu chego pro meu pessoal, da minha equipe, gente, será se a gente fizer uma lei disso, será se dá bom? Aí eles, não, Letícia, não inventa, não. Aí minha cabeça fica cheia de ideias. A gente entende, né, que a gente fala, os projetos, eles são todos fundamentais. Eu costumo dizer que cada ideia é um diamante que precisa ser lapidado. Mas o nosso contexto político também, ele é um contexto viciado, retrógrado. Entendeu? Demais. E além de tudo, acho que ineficiente. Muito. Ineficiente, porque a gente até tem hoje um sistema legislativo que tem capacidade, sem dúvida tem capacidade. Mas acho que as burocracias, os meios que se buscam, acabam dificultando muito a vida, né? Do legislador, e inclusive não só do legislador, mas da população, porque quem sofre é a população. É a população. E voltando para o seu projeto, como é que você consegue ver as extremidades de Brasília hoje? Quando eu falo extremidades, são aqueles lugares que estão menos assistidos. Assistidos, claro. Por exemplo, o meu Instagram aqui, ele tem 145 mil seguidores. Inclusive, ontem eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei, gente, qual região vocês querem minha visita e tal? Sol nascente, estrutural, qual o pessoal falou muito. Bem, extremidades mesmo. Então, o pessoal tem acesso à internet hoje. Bastante gente me segue. Uma galera que está informada, né? Informada. E a gente tem esse alcance
de várias pessoas ao mesmo tempo em menos de 24 horas ali, né? A gente tem esse alcance grande, então eu falo que esse é o meu diferencial aí na pré-candidatura, porque muitos pré-candidatos não têm esse alcance que a gente tem hoje, né? Eu, como influenciadora, tem. Então, a gente já dá um passinho ali para a gente conseguir alcançar essas pessoas e ir pra rua. Agora é pegar esse Arregaçar as pessoal, mangas e... apesar que eu sou assim do Instagram, eu sou das redes sociais, a gente é acostumada nisso, mas a gente vai pegar uma equipe, tem uma equipe ali que já é acostumado pra rua e a gente vai pra rua para ouvir o povo, porque esse é o dever, né, do deputado distrital, se Deus quiser. É ser o porta-voz do povo, Sim, né? é a representação, né, do povo. Representação do povo. Então a gente vai sim e quer ouvir todo mundo. Eu acho que esse é o principal agora nessa pré-candidatura, é ouvir o povo, ouvir as necessidades do povo. Ah, isso é legal. E, e chegando agora, né, entendendo todo esse contexto, por que que você foi, os anseios, as lutas, as necessidades, qual é a sua expectativa aí para os próximos dias? Ai, gente, eu tô ansiosa. A gente fez agora um evento, inclusive o Regulf, né, que ele tá agora pré-candidato ao governo, o federal também, pré-candidato ao federal, o Vicente também foi, e a gente fez inclusive saiu até um site de notícias que eu fui a mais jovem mulher que reuniu mais pessoas do que todas Isso é bacana. as outras. Imagina, uma mulher jovem que reuniu mais pessoas do que todos os outros pré-candidatos. Eu achei bem legal, fiquei bem orgulhosa. Bem feliz, a gente reuniu ali mais de 3.000 pessoas no Arraiá da Lete, né? Foi mesmo para confraternizar com os meus seguidores, com as mãezinhas que levaram uma família, e foi bem legal. Depois disso, o coração ficou quentinho. Ceilândia Muita Treta passou lá, Ceilândia né? Muita Treta tava lá, gente, eu morri de rir com a entrevista deles. Os caras são foda. Nossa, eu morri de rir, porque o som tava bem do meu lado, e eles botaram o microfone assim, e eu falei alto. Eu tava gritando no microfone, eu fui ver a entrevista depois, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, gente, por que eu tô gritando? Foi muito engraçado, eu morri de rir. Foi ótimo. Fiquei bem feliz, deixou o coração quentinho. E agora os próximos passos é lutar, ir pra rua, trabalhar, conversar com o povo, e é isso. E você falou aí do Reguf, né? Sim. Como é que você vislumbra hoje esse cenário do governo mesmo, Então, legislativo, o executivo? assim, eu sou esposa do Nego Rainer, que é um cantor de Brasília. Vocês sabem que a classe artística sofreu muito na pandemia. Sim. Muito. E eu achei uma piada. Ó, eu não quero bater no governo, não, atual, mas eu sou contra totalmente ao governo atual do Ibanez. Porque a gente sofreu muito por conta deles. Eles não deram nenhum apoio para a classe artística. Eu vi o meu marido sofrendo sem ganhar um centavo, 2 anos parado, imagina. Foda. Eu tive que segurar as pontas lá em casa. A gente segurou as pontas. E entender que foi segurar as pontas, tá? Através Do Instagram. do empreendedorismo Foi, digital. exatamente. E meu marido 2 anos parado, sem poder. Aí quando voltava, carnaval. Carnaval pode show, mas não pode usar fantasia. Qual a lógica, Ibanez? Não pode usar fantasia, porque quem usa fantasia pega Covid. Quem não usa, não. Pode ter festa, mas não pode cobrar. Não pode ter convênio, não pode cobrar a entrada. Qual a lógica? Quem paga, pega Covid? Aí entra de graça. Foi uma piada, gente. Fora que ele sai prometendo tudo, mundos e fundos, e não cumpriu nem metade. Então, assim, eu acredito que a gente tem que acreditar em pessoas que prometem pouco e mostram mais. E isso foi o que eu gostei muito do Regulf. Ele é uma pessoa muito centrada, muito certinha. Muito, gente, até demais. Eu conheci ele. Ele é muito certinho. Eu fui lá no gabinete dele. No Os Senado, né? senadores têm direito a 25, se eu não me engano. Ele tem 8 pessoas trabalhando para ele apenas. O restante ele devolve. Ele chega e fala pra mim, Letícia, eu não quero que você saia do certo, do caminho. Ele é muito certinho, gente. Eu fiquei impressionada, porque eu achei que todos os políticos eram, né, safados. Tá louco. Não, eu achava que todo mundo roubava e tudo mais. Quando eu conheci o Regulf, eu falei, cara, agora sim eu acredito na política, eu quero entrar nessa. Porque ele é muito certinho. Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Ele foi o parlamentar que mais destinou verbas para a saúde
durante a pandemia. Então, assim, eu acredito que ele vindo ao governo agora, ele vai fazer muita coisa boa. Tô bem esperançosa, tô bem feliz por ele ter anunciado a pré-candidatura dele. Eu não queria falar de política, assim, diretamente, não, mas ele é uma pessoa que eu admiro demais, gente. E é uma fofoca aqui. Vocês viram que o Arruda, Havia, ontem, a justiça liberou? liberou. Sem comentários. Não, mas aí seria bom comentário. Ah, né? não, gente, pelo amor de Deus, um cara que roubou todo mundo, Brasília inteira. Ah, eu acho um absurdo. Sem comentários. Eu acho um absurdo. Não, parem. Vocês querem uma política diferente, mas, poxa vida. Não, eu acho. E o pior é que ele tem chance de ganhar, porque o povo é burro. A gente é burro, né? Eu também sou burra, já fui burra, enfim. Mas eu amo um absurdo. Assim, a gente tem que se conscientizar. Pesquisem os candidatos. Pode pesquisar a minha vida inteira. Inclusive lá no TJDF, lá tem um monte de processo meu, que eu processei o povo tudo, o povo me processou porque eu falei besteira. Pesquisem os candidatos, Que saibam. tipo de processo consta seu lá hoje? Menino, foi porque eu sou influenciadora, né? E eu expus uma situação de uma loja, que eu não posso nem falar, mas eu vou falar. Eu vou receber uma multa aí. Não cita nome, não cita Não nome. vou citar nome. Aí eu expus uma loja que a loja foi gordofóbica comigo, né? A pessoa falou, eu não quero essa blogueira não, porque ela tá acima do peso, enfim. Aí ela falou que queria uma modelo fitness, que eu tava acima do peso. Aí eu expus no meu Instagram isso, e eu falei, gente, a loja de São Sebastião e tal, não sei o que, não sei o que. Aí minhas seguidoras FBI descobriram a loja e foram lá atacar a moça da loja. Aí a moça da loja me processou, porque, sofreu abalos psicológicos, não sei o que, não sei o que. Só que aí, quando ela ganhou o processo, eu tive que pagar a multa lá do processo, ela foi e começou a falar de mim. Falar um monte de coisa, me expôs, mostrou minha cara e tudo mais. Aí eu fui processar ela de volta. Aí tá esses processos aí, a novela. Aí, enfim, outros processos que tem, eu processei outra pessoa também que tava me expondo. Então, esses processos aí de exposição, de imagem. Normal, que eu. Direito de imagem. Né? Mas, infelizmente, sabia que o judiciário não tá preparado? Por exemplo, o processo que eu fiz contra essa outra mulher, que ela, falou coisas absurdas de mim. Coisas absurdas. Falou da minha filha, que eu tentei matar a minha filha, que minha filha era isso, que eu era isso, que, enfim, fez um inferno na minha vida. Eu processei ela e o judiciário, aplicou só uma multa, que a partir de hoje, se ela falasse de mim, ela iria ter que pagar uma quantia. E tudo aquilo que ela fez comigo, gente. Não teve nenhuma retratação. Aí sabe qual foi a do judiciário? Porque eu sou pessoa pública e era só eu bloquear que tava tudo bem. Gente, mas não é isso. É o meu abalo psicológico que eu tive, é a exposição da minha imagem. Ou seja, o judiciário acha que a gente, pessoa pública, pode receber ali ataque quanto for. O psicológico dele que lute, né? É um absurdo. O judiciário não tá... A gente até entra numa linha tênua, né? A respeito da pessoa pública e o respeito, né? Respeito, porque atrás de uma pessoa pública tem um ser humano ali. Sim. Tem uma família, tem uma mulher, tem uma pessoa que sofre também com os medos dela, entendeu? E eu achei um absurdo a decisão do juiz. Mas por quê? Eles não estão preparados. Eles acham que isso, a gente entra nessa linha aí da valorização e do reconhecimento do influenciador. Eles acham que isso é não. A gente tem que ter respeito, as pessoas precisam nos respeitar. E a internet não, é uma terra sem lei. Sim. Ponto. Então, é isso. Por exemplo, eu fui lá e paguei, porque eu falei besteira. Assim, eu não expus a mulher, não falei o nome, mas eu falei a localização, paguei, pronto, né? Fluiu, acabou. Acabou. Agora, eu vou receber ataque pra sempre e eu não posso lutar pelos meus direitos? Sim. Né? É um absurdo isso. E, enfim, essas pesquisas que vocês vão ver lá, essas confusões. E referente ao cenário nacional? Tá difícil essa polarização, né? Você sabe que o Legislativo vai ter um confronto nas esferas federais, né? Como é que você olha para esse cenário hoje? Qual é a sua expectativa? O que você acha? Como é que vai ser esse caminho? Ansiosa, eu gosto de mudanças. Eu acredito que toda mudança aí possa fazer algo diferente e a gente pode pegar algo positivo nisso tudo. Essa questão aí de presidência também tem uma polarização muito chata. Eu, particularmente, não sou de nenhum lado. Ranço dos dois lados.
Eu acredito numa terceira via que pode fazer a diferença. Eu acho que. Inclusive, aí o pessoal me pergunta muito, Letícia, você é de direita ou de esquerda? Não sou de nenhum lado. Eu acredito na valorização da família, nos valores cristãos, né? E assim, não tem essa de lado, gente. A gente tem que lutar pelo que é certo e pelo que é justo. Ponto. E respeitar, acima de tudo. Respeito acima de tudo. Então, assim. Tá muito chato essa polarização, né? Desgastante. Desgastante, tudo é uma briga. O pessoal tá muito arisco, né, com essa questão. Hoje você criou esse conceito, esquerda e direita, que a galera nem sabe o que é isso. Nem sabe, exatamente. Isso é de esquerda, isso é de direita. Não sabe nem exatamente. as políticas uma da outra. Exatamente. E assim, eu vou falar pra você, essa galera tudo é centrão, pô. Pra onde tá boa, eles estão pulando junto. Estão pulando junto. Mas eu acho que eu sou centrão, talvez. Não, digamos assim. Não, mas vamos ser sinceros. Sim. É porque eu não tenho lado, né? Então a gente tem que lutar pelo que a gente acredita e respeitar acima de tudo. E eu acho que são valores, né? A gente valores. Exatamente, valores. E é isso, gente. E parar de brigar por conta de política. Eu nunca fui tão direto ao ponto, assim, de falar algumas coisas que eu... Caramba. Eu causo isso nas pessoas, aquela... Sangue de Jesus. Não, mas tirando isso, assim, foi um papo agradável. Foi top demais. A gente entende que a caminhada ainda é longa. Eu desde já te desejo aí boa sorte. Obrigada. Nessa caminhada. E qual é a mensagem que você vai deixar aí para os nossos ouvintes, para a galera que acompanha a gente lá no YouTube, no Instagram, lá onde você está presente também? Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês aqui, todo mundo aqui, a equipe, e falar para as mulheres não baixarem a cabeça, para serem fortes e corajosas, para as mãezinhas também, falar que vai ficar tudo bem, porque muitas mães ficam assim, né? E eu tô aqui à disposição para ouvir vocês, para proteger vocês e para fazer algo por vocês. Então, podem contar comigo, porque eu já tô contando com vocês. E onde é que essa galera pode te encontrar, Letícia? Lá no meu Instagram, claro, @letisampa, LETISAMPA. Sampa de Sampaio, não é de São Paulo. Já ia pra falar. Paulista, paraíso que virou paulista. Paulista, não, Leti Sampa. Me segue lá, galera. Me acompanha, porque eu tô postando todo dia, toda hora, 300 milhões de stories. Valeu, Letícia. Muito obrigada, é um prazer. Tudo. Adorei. Prazer enorme receber você aqui. Top. Joinha.